segunda aula de teologia bíblica. Hoje vamos falar então sobre o que é a teologia e quais são os seus métodos e os métodos específicos da exegese bíblica. Segura aí que eu vou abrir aqui o material aqui, que deveria estar aqui e não estou encontrando. Então, aguenta aí que a gente vai dar um jeito. Cadê você? Arquivo. Que está de sacanagem comigo. Procurando arquivo. Eu acabei de mandar o arquivo para mim mesmo aqui e não recebo ele. E você, bora vai. Então vamos com aquele compartilhamento de tela bacaninha para que vocês acompanhem o conteúdo de hoje. Que é a teologia e quais são as suas áreas. Então, para quem acompanhou a leitura do Goldsworth, ele começa fazendo um breve discurso sobre o que é teologia. Então, preciso contextualizar vocês, deixar vocês a par do que é a teologia, embora o pessoal que fez sistemática comigo teve mais definições do que é a teologia. Vamos ajeitar essa luz aqui para ficar melhor. Aguenta aí. Aí, beleza. Pegou mais conceitos do que a teologia, mas eu vou abordar agora aqui novamente para que você também possa compreender. Então, teologia, ele parte de uma afirmação que, se não é do Lutero, mas é muito citada por ele, que é todo cristão é um teólogo. Deixa eu ver aqui. Eu não sei por que não aparece meu ponteiro do mouse nesse negócio. Tem que sair daqui para conseguir ver o que está acontecendo. Tá sem áudio? Tá sem áudio ainda? Meu áudio voltou? Não? Que zoado. Pera aí. Teste som. Dá um ok aí. Tá ok? Deu boa? Ok, vamos lá. Repetindo então tudo. Do começo. O aplicativo dá uma zoada legal aqui. Me deixa sem ver a minha tela. Pronto, agora consegui. Todo cristão teólogo. Então, a leitura do Goldsworth, que era indicada para hoje, do capítulo 2, começa falando a respeito de que todo cristão é um teólogo. Quem fez a sistemática comigo, a gente abordou isso de uma forma um pouco mais alongada, esse assunto, mas aqui a gente quer retomar ela de uma forma um pouco mais breve, mas também importante retomar. O que é a teologia e por que cada um de nós, então, de certa maneira, é um teólogo. Lutero já sempre usava essa expressão, não sei se é própria dele ou se ele aprendeu de alguém outro, mas ela tem o seguinte sentido quando ele diz que todo cristão é um teólogo. Se a gente entender que teologia significa a junção de duas palavras, no grego, theó, que significa Deus, e logia, que é fala, estudo, então um estudo, um discurso a respeito de Deus, a nossa reflexão a respeito de Deus, num primeiro momento. Então, sim, todo cristão é um teólogo, porque todo cristão pensa a respeito de Deus, reflete, faz perguntas,
imagina coisas sobre Deus, lê a Escritura, ora a Deus, ou seja, ele está constantemente fazendo teologia. Pode não ser uma reflexão ordenada, uma reflexão que seja acadêmica, mas é teologia no sentido de que é uma fala, é um estudo, é uma articulação a respeito de Deus. E Lutero usava para isso a expressão latina habitus theodotus, que significa que a teologia é um hábito dado por Deus, algo que a gente recebe de Deus, porque ele se revela a nós, e porque ele se revela a nós, nós então podemos produzir uma reflexão sobre ele. Então, diferente de simplesmente eu dizer, porque eu creio em Deus, eu produzo teologia, para Lutero, ele entendia a questão de que todo cristão é um teólogo, no sentido de que porque Deus se revela a mim, e porque eu recebo dele o conteúdo da revelação nas Escrituras, então aquilo que eu produzo a partir dessa revelação dele, isso é teologia. Então, ele não diria que teologia, no sentido que ele compreende, fosse o cara abraçando as árvores e fazendo reflexões sobre Deus que não tem nenhuma relação com a Escritura. Para ele, teologia tem toda uma reflexão a partir da Escritura, porque é a partir da revelação de Deus. E depois ele vai crescendo na reflexão e ele diz, então, o que é a diferença entre essa teologia que qualquer pessoa que crê faz naturalmente e uma boa teologia no sentido de uma reflexão mais aprofundada a respeito de Deus. E aí ele vai dizer que uma boa teologia é uma distinção, é aquela pessoa que consegue distinguir o que é a lei e o que é o evangelho. Eu sei que muita gente já bateu no Lutero por causa disso. Mas se a gente olhar na perspectiva agora da teologia bíblica e tentar trazer essa ideia de Lutero de volta, seria mais ou menos o seguinte: entender essa história de Deus com a humanidade, como Deus constrói a sua história ao longo da humanidade, a história de salvação, e conseguir distinguir dentro dessa história da salvação o que é o evangelho, que é importante a gente distinguir. Então, tem discursos que não são o evangelho. Hoje, então, ela é também composta por diversas disciplinas e de como elas trabalham, como elas operam, uma das outra, tá? Então, a gente tem que evitar uma guerra de disciplinas. Uma disciplina, a bíblica é a boa sistemática de reflexão a partir do dado bíblico, a partir da história da igreja, a partir da história do dogma, de como ele vai sendo construído, como o dogma vai sendo precisa ser criticado, para isso tem a teologia histórica, que é o seu próximo slide, mas a sistemática analisa todo esse processo, tenta condensar esse conhecimento teológico num sistema, tá? Em que medida esse sistema ele é um todo coeso e que funciona, isso sempre está aberto, porque afinal de contas nós não temos todo o conhecimento, todas as condições de fazer uma soma de toda a revelação de Deus. Nós não somos deuses, então não somos Deus, então não temos essa condição. O que a gente faz é uma tentativa de juntar as peças do quebra-cabeça. Alguns exemplos de como é que a sistemática funciona nesse seu trabalho, por exemplo, Calvino, quando escreve as Institutas da Religião Cristã, ele toma por base o Catecismo Menor de Lutero, que é um catecismo que é composto por uma explicação dos 10 mandamentos, do credo apostólico e uma explicação a respeito de batismo e ceia. Um catecismo extremamente simples, pensado para... Na verdade, é pensado para crianças. Ele nem é pensado para neófitos, é pensado para criança mesmo. Porque é perguntas e respostas extremamente curtas. E o Calvino tomou essa estrutura e escreve a primeira versão das institutas a partir
dessa linha mestra. Com o tempo, à medida que ele vai evoluindo e percebendo outros temas e outras dificuldades e outras problemáticas, ele acaba abandonando essa forma de sistematização e buscando outra forma de sistematização do pensamento dele, que desse mais conta do trabalho que ele estava desenvolvendo. E aí cria-se, então, vamos dizer assim, um todo ordenado. O que Tomás de Aquino já tinha feito, por exemplo, com a Suma Teológica, e o que mais tarde outros vão fazer. O que cada teólogo sistemático faz é geralmente pegar uma estrutura ou tema que dê um fio vermelho para sua obra. Então, por exemplo, Karl Barth vai tomar como pano de fundo a ideia da palavra de Deus. Para ele, palavra de Deus é fundamental, embora o que ele compreenda por isso precisa ser estudado com mais calma. Então, ele faz uma abordagem do que é esse logos, do que é essa palavra de Deus, e ele vai perpassar isso por toda a sua reflexão teológica. E assim sucessivamente, cada teólogo vai eleger algum tema ou alguma forma de amarrar todos os temas. Pode ser a história da salvação, por exemplo, no caso da teologia bíblica, e até o Michael Gorin, que é autor do Drama das Escrituras, um dos livros chave para compreender essa abordagem da teologia bíblica. Ele me falou nessa semana lá no CTPI, eu entrevistei ele, e no off ele me disse que está saindo agora nos Estados Unidos, em breve deve ficar pronto, a primeira teologia sistemática que tem como linha mestra a teologia missional, que é essa abordagem de teologia bíblica que a gente está estudando aqui, tem essa teologia missional como linha mestra da sua reflexão. Então, essa é a primeira tentativa de se construir uma teologia sistemática a partir da reflexão missional. Bem interessante o trabalho, eu estou curioso. Não é dele, é de um colega dele o trabalho, ele estava só me contando que esse colega estava fazendo esse trabalho, então acho que vai ser algo bem interessante. A sistemática, ela opera ainda com sub-áreas, tá? Então, às vezes você vai ver livros que se chamam dogmática, por exemplo, a do Karl Barth, chama Dogmática da Igreja, ou Dogmática Eclesiástica, não sei qual a tradução deram para o português. Por que isso? No contexto alemão, dogmática se referia mais as proposições de fé, formulações de proposição de fé. Enquanto que a sistemática já se ocupava com essa formulação de proposições de fé em diálogo com a cultura, com a filosofia, com as ciências, em diálogo com o público externo, não só interno. Tá? Porque ele diz que dogmática seria só para o público interno, só para a igreja. E a sistemática está pensando no mundo lá fora, em como a gente faz a nossa fé ser compreensível para o mundo lá fora. Tá? Então havia essa diferença. Eu creio que no mundo americano, em inglês, essa diferença ela praticamente não existe. Tá? Mas às vezes pode ser que você veja livros que chamam dogmática e outros que chamam teologia sistemática. A tendência é que dogmática seja mais os dogmas mesmo em si, os ensinos mesmo em si, e sistemática seja um pouco mais filosófica, tá? Então, pode ter essa tendência, mas tudo vai depender de quem é o autor, de onde ele vem. Apologética, outra disciplina que está ligada à sistemática, que diz respeito à defesa da fé frente à heresia, no público interno, né, o problema interno, e os ataques externos, seja outras religiões, outras ideologias, outras filosofias, com quem a gente precisa lidar. E a ética, onde a fé cristã, onde a vida cristã é moldada na sua prática cotidiana pelos conteúdos da fé, né? Então, a ética acabou descolando da reflexão sistemática muitas vezes, ela virou uma disciplina meio que à parte da sistemática, mas há sim uma tentativa de trazê-la para perto e buscar conversar o que é que trindade, cristologia, soteriologia tem a ver com
cuidado com a criação, aborto, problemas de ética de situação limítrofe, tipo eutanásia, ou genocídio, ou pena de morte, ou ética no trabalho, ou deontologia, que são as éticas profissionais, geralmente. Então, como é que a gente lida os conteúdos da fé com a ética, né? Então, existe toda uma reflexão sobre isso e ela está ligada bastante à sistemática. Perguntas sobre o que eu falei até aqui, o que é teologia e sobre a teologia sistemática? Se tiver, podemos usar o chat ou pode abrir o microfone e falar. De boa, vamos adiante. Histórica, então, já falei rapidamente antes, né, retomando aqui, reflete, então, o desenvolvimento das ideias teológicas na busca de uma compreensão mais acurada da verdade. Um exemplo lá que o McCraft deu, que foi bem interessante, que era a ideia de que, ligada à ideia de que Deus é todo-poderoso, então, de que Deus não poderia sofrer. Havia uma compreensão na Idade Média, desde depois de Agostinho, e por toda a Idade Média, que Deus não poderia sofrer. E essa ideia foi criticada duramente depois da Reforma, porque é o seguinte, sim, Jesus não sofreu, como é que você lida com o fato disso? E aí havia um problema que eles chegaram a quase que dizer que era uma heresia, que o Pai sofreu, então, que era o patripassionismo, né, que Deus Pai sofria, só Cristo sofria. Então, modernamente, hoje se viu que, da onde vem a ideia de que o Pai não poderia sofrer? Veio da filosofia e das concepções romanas e gregas de que um Deus não pode sofrer. E por causa dessas compreensões, ela foi adotada para dentro da teologia cristã, um assunto que simplesmente não tem nenhum fundamento bíblico. Então, o que acontece? A teologia bíblica percebeu que não tinha esse fundamento e jogou a bola de volta para a histórica. E a teologia histórica analisou e viu, ok, onde é que isso entrou na história? Ah, lá no século III e IV entrou esse assunto aí. Como é que ele foi desenvolvido? Ah, foi desenvolvido na conversa com a cultura grega. E qual é o fundamento disso bíblico? Não existe. Bom, não existe, então a gente precisa cancelar esse dogma. Ou seja, hoje em dia ninguém mais fala que Deus não sofre. O que foi, até 300, 400 anos atrás, padrão falar Deus não sofre. Um ortodoxo diria Deus não sofre. Hoje um ortodoxo diz Deus sofre. Então a teologia histórica faz essas pequenas correções. Tá? Ninguém aqui está dizendo que amanhã vamos descobrir que a trindade não é trindade. Estamos falando de detalhes pequenos ali que são importantes, mas que são detalhes. Então, às vezes, acontecem essas pequenas correções que a teologia histórica nos permite. Então, ela trabalha fundamentalmente com, obviamente, a própria história da igreja, mas o foco dela é o desenvolvimento do ensino ao longo da história da igreja. Não só o repeteco de datas e fatos. Teologia pastoral, então, não é só pragmática, ou seja, não é só dicas de como fazer as coisas, ou métodos para chegar lá. Mais do que isso, a teologia pastoral é a reflexão e a articulação teológica que conduz e serve à pregação, liturgia, culto, missão, diaconia, aconselhamento, etc. Tudo aquilo que tem a ver com o nosso trabalho prático. Por quê? E tem um monte de coisa que eu posso aprender do mundo dos negócios, do marketing, da cultura, etc. Tá? Eu posso aprender com o TED como ser um excelente palestrante, e eu posso adquirir esse conhecimento de palco e de público com eles, sem nenhum problema. Mas tem algumas questões sobre pregação que são inegociáveis do ponto de vista teológico. Centralidade de Cristo, a revelação bíblica, o anúncio de que Jesus é o Salvador sempre, e certas posturas, ou seja, certas posturas não são negociáveis na pregação. Eu estou lidando com a palavra de Deus, não é... Eu posso aprender com stand-up comedy,
mas eu não posso transformar a pregação do evangelho em stand-up comedy, porque ele não é. Estou lidando com outro tipo de material aqui, que é a palavra de Deus. Né? O mesmo no culto. Eu posso fazer um culto moderno, ele pode ser adequado para o meu público-alvo, se eu trabalho com um público de periferia, eu vou ter que ter uma linguagem adequada para ele, se eu trabalho com um público universitário, eu vou ter que ter uma linguagem adequada para ele, mas, de novo, eu trato com a palavra de Deus, não com qualquer coisa. Então, não rola alguns tipos de liturgia que desconsideram a palavra de Deus e tratam ela como se fosse um adereço. Então, a gente vai ter que sempre, de novo, refletir o que a nossa articulação teológica, como ela acontece na prática, para que a gente não se torne refém da cultura, mas transforme a cultura. Viva dentro dela, transformando ela. Não sendo alienígenas da cultura, mas ao mesmo tempo colocando os acentos que a Escritura e a nossa teologia coloca. Além do que, obviamente, toda a reflexão teológica vai dar a linha mestra da missão, do aconselhamento, do serviço do amor ao próximo, da diaconia e tudo mais. Ela vai vir dali, e não vai vir de outro lugar, né? Então, diaconia não é ação social, por exemplo. Por que não é ação social? É uma reflexão da teologia pastoral. Diaconia não é ação social porque é amor ao próximo em forma de serviço. E qual é o objetivo dessa diaconia? Conduzir pessoas a Cristo. É uma forma de testemunho, então a gente tem todo um pensamento por trás dele, né? Por aí vai. E a teologia bíblica, que é o nosso foco, conduzindo para isso. A teologia bíblica, então, é essa grande área que tem a exegese bíblica como base e que busca compreender o texto bíblico dentro do seu contexto, também bíblico, mas também histórico, cultural, vivencial, e atualizá-lo para hoje. E o interesse central da teologia bíblica é no fato de que Deus quer salvar pessoas, numa revelação de Deus em Cristo, a revelação salvífica de Deus. Então vamos ver como é que opera a teologia bíblica, como é que ela trabalha. Ela trabalha basicamente com a exegese, e eu falei na aula passada um pouquinho sobre isso, mas agora eu vou abordar a exegese passo a passo, na sua forma acadêmica, e depois vou dar algumas dicas mais práticas de como utilizar isso no seu uso pessoal, tanto preparo de estudo bíblico, quanto preparo de pregação, sermão, mensagem devocional, enfim. A exegese bíblica tem alguns passos, tá? O primeiro passo é você tomar o texto que você tem na sua mão. E uma vez que você tem, eu vou falar agora acadêmica, tá? Não se assustem, depois eu trato de forma como você pode fazer isso sem ter essas ferramentas. Na exegese acadêmica, você tem o texto grego e hebraico na sua mão. E a primeira tarefa que você tem é analisar que variantes de texto você tem, tá? Deixa eu pegar aqui, eu vou sair do compartilhamento e vou ver se eu pego aqui para vocês uma página de um Novo Testamento para você ver como é que funciona. Um Nestle Aland, que eu estou mais habituado. Aqui temos um. Vou voltar para o compartilhamento aqui e vocês vão ver como é que funciona. Ok, então temos aqui um texto grego aqui na nossa frente. Todo mundo está conseguindo ver o texto bem? Beleza? Esse aqui é o primeiro capítulo de João, segundo João. Então, o que acontece? Eu tenho que, obviamente, como qualquer Bíblia, você não precisa nem saber grego, tem o capítulo, os maiores e os versículos, os menores. Nessa coluna aqui do lado,
Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vai. Deixa eu conseguir escrever aqui em cima. Aqui. Isso aqui, ó. Nessa coluna aqui, nós temos paralelos, tá? Então, por exemplo, 1 João 1 seguintes, 1 João mesmo, tá? Primeira carta, capítulo 2, versículo 13, Gênesis 1, Apocalipse 19, 13. Então, são paralelos aqui. E Apocalipse 17, 5, até o versículo 1 tá aqui. Daí aqui começa com o versículo 2 e assim por diante, tá? Nem tudo é texto bíblico, tá? Por exemplo, vamos ver se ele tem algum exemplo aqui. Aqui tem esse SAP aqui, ó. Esse aqui é Sabedoria de Salomão, tá? Um livro que é deuterocanônico no Antigo Testamento, por exemplo. Por quê? Porque às vezes pode ser que o João citou alguma coisa de lá, mas pode ser que o João utilizou algum termo parecido, uma expressão parecida, e aí eles referenciam para você comparar. Tá? Aqui tem, esse é um exemplo que tem aqui. Aqui embaixo, aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Salmos de Salomão 7:6. É o outro livro que não é canônico. Tá? Que está sendo aqui, no caso do versículo 14, aparecendo. Então, essa coluna ajuda nisso aqui. Mas a crítica textual, isso aqui é uma outra ferramenta, depois eu digo para que ela serve. Então, a crítica textual basicamente é essa coluna aqui de baixo, esse rodapézão aqui. Então, por exemplo, eu tenho no versículo 1 nada, ó, pode ver, eu começo no 1, 3. Então, no versículo 1 não tem nada, no 2 não tem nada. Lá no 3, né, começa o 3 aqui, ele começa o 3, ele começa a dizer que onde tem esse símbolozinho aqui, vamos procurar ele, tá aqui, ó. O UD é trocado por UDEN no P66, no Aleph, revisão, no D, unciais, são maiúsculos, nesse F1, um minúsculo, e PC, PALC, poucas, e poucas outras variações. Tá? Além disso, o Clemente, e aqui tem alguma literatura do Clemente, também faz referência a UDEN e não UD. Tá? Claro que seria a diferença entre o D e o DEN, mínima, pouca coisa, mas vai fazer isso academicamente, você tem que dizer, ó, tem uma diferença, o D significa isso, o DEN significa aquilo outro, é basicamente só uma diferença aqui de, provavelmente, de declinação, mas se é uma diferença de declinação, precisa se perguntar o que ele quis. Era um acusativo e ele colocou num nominativo, num genitivo, num dativo. Por que ele fez isso? Qual é a ideia dele, né? Então, você precisa se perguntar isso aqui, né? Então, é esse tipo de estudo que se faz. Mas você percebe que numa página que eu tenho do capítulo 15, versículo 1 até 15, eu vou ter uma, duas, deixa eu ver mais, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes que há alguma diferença no texto. E as diferenças são uma terminação aqui. Vamos ver onde mais aqui. Aqui no 4 é um estin, o verbo ser. Vamos ver o que ele colocou aqui, que temos aqui. Hen, que é uma outra forma do verbo ser, uma outra... esse aqui seria na forma não conjugada, né? O verbo ser mesmo, como é que chama? Infinitivo. E aqui esse hen está conjugado no
deixa eu pensar aqui, o que é esse aqui? Um presente, eu acho que é um presente, se não me engano. Aqui no verso 6 tem um kiriu no genitivo, e aqui temos um tu. Aqui temos a diferença. Deus, tu, genitivo, kiriu, Senhor, genitivo. Aqui temos um ren, e aqui não temos um ren, temos nada. Está omitido. Aqui temos um uk, no 13. Vamos ver o que é. E tem aqui um roi uk. Só tem um artigo a mais. Esse aqui exclui esse artigo. Aqui temos... tá abreviado, vamos ter que ler. Versículo 15. Hutos ren hon heipon. Olha aqui, ó, uma letra. Um ômicron e um ômega. O que significa isso? Por quê? Por que essa diferença? Aqui, uma omissão de um Ros, que seria uma partícula relativa. Então, tudo isso aqui tem que ser analisado na exegese acadêmica. E se perguntado por que essas variantes. E daí se fazendo escolhas. Quais desses textos que você tem aqui são mais antigos, de que família eles pertencem, de qual é a origem desses textos, para entender qual texto se aproximaria mais de um texto original. Tá? Aí você talvez está me ouvindo aqui e vai dizer, mas Alex, isso aí vai mudar uma coisa? E não é a palavra de Deus, e aí o Espírito Santo revelou para quem? Lembremos que os homens que copiaram o texto bíblico são como nós. Não tinha teclado e não tinha corretor ortográfico do celular. Então, se erra na cópia. Você olhando ali a marcação que eu fiz, você vai ver que são poucos erros de cópia. E os erros de cópia que tem são gramaticalmente pequenos. A gente precisa só perguntar por que ele fez essa opção. Será que foi intencional ou não? E é isso que vai nos ajudar. Chegando ao final dessa etapa aqui, você vai poder ter alguns dados. Por exemplo, simplesmente entender que, de repente, os textos da família da Palestina vão optar por vou dar um exemplo aqui, mas eu nem sei se é o caso, teria que fazer todo um estudo aqui. Vou pegar aqui no 6, aqui onde ele troca TU por Kiriu, que, de repente, o judeu acha problemático usar TU. Vamos supor. Seria uma possibilidade. E aí você pegou um judeu cristão, foi copiar isso aqui, ele dizia, não, TU, gente, não se escreve TU, se escreve Kiriu, se escreve Senhor, que falta de respeito é essa? Vamos mudar para Kiriu aqui. Entende? Então, não é um problema teológico grave, mas, às vezes, a pessoa que estava traduzindo pensou, poxa, mas o cara aqui faltou com respeito com Deus, vamos trocar para Kiriu. Problema grave? Não, não é. Mas a gente precisa entender por quê. Tá? Então, essa é uma etapa, chama crítica textual. Você não precisa se preocupar muito com ela, até porque se você tiver uma Bíblia de estudo boa, ela já vai trazer várias dessas variantes na nota de rodapé. Tá? E até mesmo a nova versão internacional, por exemplo, traz embaixo. Alguns manuscritos tal, se referem a isso aqui. Por quê? Essa versão aqui, ó, é a Nestle Aland, ela é a mais cabeluda de todas. A maioria dos tradutores usam a UBS. Qual que é a diferença da UBS para Nestle Aland? As duas têm esse miolo aqui igualzinho, exatamente é o mesmo texto, tá? Não tem diferença nenhuma. A diferença é que esse rodapé aqui de baixo, na UBS, na versão da Sociedade Bíblica Unida, United Biblical Society, esse texto aqui de baixo, ele é reduzido somente ao que é mais problemático, mais difícil, que exige um pouco mais. E essas minúcias, pequena coisa aí, que não faz muito, não vai mudar muito no final, esquece, deixa para lá, tá? Então tem bem menos notas de rodapé na UBS, e essas notas da UBS é as que vão estar na NVI, por exemplo.
Tá? Vamos voltar para outra tela, então. Vamos voltar aqui para o outro compartilhamento. Vou ter que limpar isso aqui. E ir para o compartilhamento da outra tela aqui. Ok. Então, essa foi a crítica textual. A crítica literária, ela tem outro foco, tá? Então, eu analisei meu texto, eu traduzi o meu texto do grego, do hebraico. Eu não mostrei hebraico, mas o hebraico funciona muito parecido, tá? Uma forma muito parecida com o grego, tá? Só com a forma com que ele tá na Bíblia hebraica é diferente. Se alguém tem curiosidade, deixa eu mostrar aqui rapidinho, ver se eu acho aqui só para matar a curiosidade, né? Deixa a galera ver como é que é. Uma Bíblia hebraica Stuttgartensia. Temos uma BHS de Gênesis. Eu gosto disso. Os caras dão um texto mais fácil que tem. Gênesis, João não é fácil, mas Gênesis é bom. Cadê aqui? Pô, mas nesse tamanho de fonte. Não, ficou zoado. Deixa eu ver outra. Não. Pô, tá difícil de achar um. Vamos lá, facilita a vida da gente aqui, Google. Aqui, conseguimos. Olha só, dá até para usar, cara. Que legal isso aqui. Até vou passar o link para vocês aqui, ó. É uma versão da Bíblia Hebraica Stuttgartensia que está em... mas é só umas páginas? Achei que era o texto inteiro, botaram só um pedaço. Zoado. Vou trocar aqui para você poder ver. Achei que era a Bíblia inteira. A versão da Stuttgartensia em aberto, plataforma aberta, mas não tá. Então, indo para o que interessa. Gênesis, está o texto hebraico aqui. Aqui do lado tá as massoras, que são coisa para judeu ver, tá? Nunca trabalhei com isso aqui, com essa... Deixa eu marcar aqui. Tá? Isso aqui é para os caras que são muito fera entendidos, esse negócio aqui do lado. O que interessa para nós? Interessa para o pastor, para o teólogo que está procurando entender um pouco mais. Interessa isso aqui. Essa partezinha aqui de baixo. Por que interessa para nós isso aqui? Porque aqui vai ter algumas diferenças. Por exemplo, diferença de leitura. Vemos aqui que o Orígenes, ele quando leu capítulo 1:1, ele entendeu, ele transliterou como Brecit, ao invés, vé é uma palavra latina que significa em vez de Bareset. E o samaritano fala Barasit. E o hebraico fala Bereshit. Então, pequenas diferenças, tá? Então, geralmente aqui, ó, são comparações entre a Septuaginta, esse símbolo aqui, ó, tá? Desenhar. Esse símbolo aqui é a Septuaginta, versão de 70, Antigo Testamento em grego, tá? Então, dá para ver que a comparação, a maior parte do tempo é com ela.
com a Septuaginta. Você vai ver lá em Isaías, em outros textos, com Qumran, por exemplo, que é uma descoberta mais recente. Mas geralmente é isso aqui, não tem muito grandes coisas no hebraico, não. Na verdade, o hebraico, nessa parte, é mais fácil de trabalhar do que o grego. Na parte de crítica textual, você tem lá, eu peguei Miqueias para fazer exegese uma vez na faculdade lá, que eu sofri um pouco, porque Miqueias é um texto complexo, com bastante coisas difíceis lá para traduzir. Voltando então aqui para crítica literária, que eu estava falando antes. Aqui. Então, na crítica literária, nós temos uma análise da autoria, do local e das autoria, local e destinatário do texto que foi escrito. Essa é a crítica literária, entender esse texto, para quem ele foi pensado, quem escreveu ele e quando ele foi escrito. Tá? Então, é uma análise bastante difícil de ser feita, porque ela precisa levar em conta a forma do texto, precisa levar em conta a gramática do texto, que isso vai definir muito o estilo que ele escreveu, são estilos de época, cada época tem o seu estilo de escrever. Então, já pelo jeito que o cara escreve, você já diz, poxa, isso aqui se aproxima de texto de tal época. E aí você já vai lá, essa forma de teologia aqui que ele está abordando, ela se encaixa mais no período de Davi, se encaixa mais no período do reino dividido, se encaixa mais no período exílico. Você vai já entendendo onde é que está a datação do texto, e às vezes referências internas. Isso aqui foi no período de Acabe, não sei o que lá. Opa, Acabe, eu sei onde é que está. Aí o cara cita Nabucodonosor. Não, Nabucodonosor eu sei onde é que está. Então, ele cita um determinado riacho, Quirion. Quirion eu sei onde é que está. Ele cita um outro, enfim, ele dá sempre dicas o texto de onde é que a coisa está acontecendo, e por isso a crítica literária sempre se preocupa em olhar esses detalhes no texto para entender onde que está acontecendo. Como é que você pode fazer a sua crítica literária? Tendo um bom livro de introdução bíblica. Introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. Uma boa dica seria a introdução ao Antigo Testamento do Lassor, da Vida Nova, tá? A introdução ao Antigo Testamento, William Lassor, David Hubbard, é da Vida Nova, é grossão. Não é difícil de ler. Tem material bom lá dentro e te dá um bom pano de fundo do Antigo Testamento. E do Novo Testamento, uma boa introdução, deixa eu só me lembrar aqui, tem a do Carson, do D.A. Carson, que é uma boa introdução ao Novo Testamento. Eu acho que também é da Vida Nova. E tem uma boa introdução ao Antigo Testamento de um brasileiro, que é o... Deixa eu ver aqui no meu arquivo. Se chama Forma e... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu localizo rapidinho aqui para vocês. Eu vou ter que ver aqui, deixa eu ver se eu acho aqui no Google rapidamente. Forma esse aqui. Não. Eu vou ter que ver o nome do livro aqui, mas era um livro bem interessante a respeito dessa questão literária eu vou ver se eu acho ele e passo para vocês ainda. Uma outra etapa, alguém está lá no chat, eu não consigo ver o chat. Peraí.
Foco e desenvolvimento, isso mesmo. Foco e desenvolvimento do Novo Testamento. É bem esse mesmo, Lucas. É um ótimo livro, tá? Se alguém tem ele, eu gostaria. Você lembra o autor? Google o autor para mim. Que eu também não me lembro do autor. Forma e desenvolvimento. Vou ver se aparece aqui para mim. Para vender na Amazon aqui. Carlos Oswaldo Pinto. Eu não ia citar o nome dele porque eu não tinha certeza, mas é ele mesmo. Carlos Oswaldo Pinto. Foco e desenvolvimento do Novo Testamento. História da tradição é outra etapa da exegese que vai se preocupar com o texto antes do texto. Se pensar que diálogos, que tradição oral, que história está por trás do texto escrito. Então, por exemplo, Jesus pregou o Sermão do Monte. A gente sabe que ele foi num lugar pregar aquele Sermão do Monte. Mas os textos paralelos dão a entender, porque, por exemplo, Lucas pega textos do Sermão do Monte e coloca em outros lugares, fora do contexto de um monte na Galileia. Então a gente se pergunta, Jesus pregou o Sermão do Monte no monte, ou ele pregou um Sermão do Monte mais curto, e o Mateus adicionou mais material ao Sermão do Monte, porque ele achou que estilisticamente e teologicamente seria mais interessante trazer isso tudo para ali, e aí ficaria mais organizado o trabalho dele. E Lucas achou, não, eu vou colocar onde eu acho que fica mais de acordo com o que Jesus teria ensinado naquela situação. Então a pergunta é, que momentos na oralidade deram surgimento para aquele texto? Isso é interessante, por exemplo, no Antigo Testamento. Que situações, que tradições orais deram origem a, por exemplo, os oráculos dos profetas, os textos que os profetas pregaram. Que forma eles tinham na sua oralidade? Pega e dá uma olhada depois na sua Bíblia em Miqueias capítulo 2. Miqueias 2, do versículo 5 ou 6, acho que 5, em diante, ou já no 4. Pega a Bíblia, né? Os caras não pegam a Bíblia. Esses teólogos aí que não pegam a Bíblia, não presta tudo de cabeça. Miqueias 6, versículo 6, 2:6. Existe um diálogo aqui. Ele simplesmente diz, não diga uma coisa dessas, entre aspas aqui. Ou seja, alguém disse isso, não diga uma coisa dessas. O povo responde. Então se refere que se o povo respondeu, 2 pontos, não diga uma coisa dessas. Não profetize dessa maneira, essa desgraça jamais nos acontecerá. Povo falando. Eu sou da opinião que não é o povo que está falando, eu sou da opinião que, na verdade, quem está falando aqui são profetas falsos. Eu defendo essa tradução, por N razões que agora daria muito pano para manga para explicar. Acaso deve falar desse modo o povo de Israel? Quem está falando isso agora, Jesus? É o povo ou é o profeta Miqueias? O Espírito terá paciência com essa conduta? Se fizesse o que é certo, minhas palavras lhe trariam consolo. Quem está dizendo isso agora, gente? Você não entende nesse texto quem está falando. A pior coisa nesse texto é quem está falando. É o profeta ou é o povo? Quem fala de cada vez, cara? Esse texto é um texto terrível para você analisar. Eu tenho minha posição, fiz toda uma crítica textual, uma análise literária, uma análise da história da tradição para entender, do meu ponto de vista, quem está falando em cada momento. E aí, para mim, a conclusão foi: falsos profetas estão defendendo estão criticando o Miqueias. Depois você lê esse texto com calma, e vai entender meu argumento. Falsos profetas estão criticando Miqueias, estão dizendo: nós somos povo escolhido, nada de ruim vai acontecer,
Fica tranquilo e continua, segue a vida como sempre foi. E o Miqueias está dizendo, vocês estão colocando a confiança de vocês numa coisa falsa. Porque vocês não estão andando com Deus, vocês não estão praticando a justiça, vocês fizeram um monte de maldades contra mulheres, contra o povo, e vocês estão se embebedando e fazendo festa e dizendo que está tudo certo. Então, eu entendo que eu preciso separar aquelas falas e dizer essas falas pertencem aos falsos profetas e essas pertencem a Miqueias. Embora o texto não me dá isso. Mas eu tenho que fazer esse trabalho de tentar imaginar na história da tradição quem está dizendo o que aqui. Difícil, mas às vezes são exercícios necessários. Como fazer isso em português? Pegue umas 10 Bíblias diferentes, tradução diferente e compare. Eu acho que daí você consegue chegar mais ou menos ali, porque aí realmente eu percebi, Bíblia de Jerusalém ajuda muito no Antigo Testamento. Você está pegando texto do Antigo Testamento, pega a Bíblia de Jerusalém para dar uma olhada. Ela ajuda bastante a gente discernir algumas coisas difíceis aqui. Crítica da redação. O que é essa crítica da redação? O texto, ele muitas vezes passou por processos redacionais. Tá? Ele não chegou na forma que nós temos hoje, ele na nossa mão, de primeira. Então, provavelmente o cara escreveu ele em partes e depois juntou o material. Então, por exemplo, há discussões se 1 Coríntios é uma carta, são duas. Se Filipenses seriam uma, duas ou três cartas. Paulo escreveu ela numa tacada só, ele escreveu 2 cartas que a igreja juntou, ou escreveu 3 cartas que a igreja juntou. Existem possibilidades de cisão no texto, existem dificuldades na redação do texto, que às vezes levantam a pergunta. E aquela história do Epafrodito, que uma hora vai, depois volta, daí vai de novo, daí volta e fica doente, não sei o que lá, daria a entender que a primeira parte, Epafrodito não está doente. Daí na segunda parte ele está doente, na terceira parte ele está bom. E daí eles juntaram e colocaram lá no começo a preocupação com o Epafrodito para fazer sentido com o final, para harmonizar. É uma teoria. É isso? Não sei. Mas, por exemplo, o Carson vai discutir essa teoria na introdução dele. Essa é a etapa da crítica da redação. Entender esse desenvolvimento no texto, o que está acontecendo com esse texto, como é que ele chegou na forma final que eu tenho na minha mão. E a crítica da forma, que talvez seja bem interessante para quem prega, porque ela pergunta pelo gênero literário do texto. Trata de uma narrativa, trata de um texto poético, se trata de um adágio, um provérbio, se trata de um salmo, de um hino litúrgico. Que tipo de salmo, que tipo de hino litúrgico? Cântico de degraus, cântico de aclamação, hino de entronização, lamento, lamento coletivo, lamento pessoal. Cada gênero desse tem uma forma. O ais, né, que são aquele que Jesus usa lá no Novo Testamento, ai de ti, Jerusalém, que quem eu quis debaixo das minhas asas como a galinha, etc e tal, né, que é típico dos ais. Tem no Antigo Testamento um monte, que é um hino fúnebre, que quer dizer aquele ai. Ai de ti não é ai de ti, vou vir com uma vara e te julgar. Ai significa, literalmente no Antigo Testamento, é o roi, 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 roi. É a fórmula de carpideira que vai atrás do cortejo fúnebre para enterrar alguém. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está declarando que Jerusalém é uma moribunda, ela está morta. Ele está indo atrás do cortejo fúnebre que vai enterrar Jerusalém. É assim que o povo recebe. Quando Jesus usa uma fórmula de sepultamento, de morte, para chamar a atenção dela. Então, olha só que interessante que dado você tem a partir da crítica da forma, que vai dar uma palavra alemã que se usa na exegese, que é o Sitz im Leben,
que é o lugar vivencial, né? Esse tipo de fala, esse tipo de texto, ele tem um contexto cultural. Como é que essa cultura entendia esse texto, tá? Fechando tudo isso, você analisa todas essas etapas e no final da análise de todas essas etapas, você pega a gramática do texto, tudo aquilo que você aprendeu sobre ele, sobre o livro, sobre a tradição que está por detrás dele, e aí você consegue interpretar o texto com uma pergunta. O que esse texto quis dizer para aquela época? Para o seu ouvinte original. Essa é a preocupação da exegese. O que o texto quis dizer para o seu ouvinte original? A pergunta que o texto quer dizer para nós hoje é uma segunda pergunta, fundamental como foi essa primeira. A gente precisa atualizar o texto. Não é agora, esse momento ainda não vou tratar isso. Mas a pergunta que a gente sempre precisa fazer é o que esse texto quer dizer para mim hoje. Então, dicas para você fazer a sua exegese hoje. Comparação de versão, obras de introdução para você poder ter acesso à questão literária, de forma, e as discussões a respeito de redação, de autoria, de local, de data, tá? A introdução vai te ajudar muito nisso. Se você tiver bíblias de estudo feras mesmo, boas, elas vão ter introduções legais, mas eu diria assim, não é demais você ter um Lassor do Antigo Testamento e um Carso ou um Foco e Desenvolvimento na sua estante. É o livro que você compra uma vez. Tá? É o livro que eu comprei quando eu estava no primeiro ano da faculdade, é o mesmo que eu uso até hoje. Já saíram coisas mais atuais? Ah, sim, claro que sim. Mas você não vai ser um acadêmico de teologia. Se você quiser, você vai ter que comprar mais. Mas se seu objetivo é pastoral, é pregação, então ter um livro desse na estante é importante para você estar sempre procurando aprimorar. Dica de Bíblia de Estudos, tá? Eu gosto da Bíblia de Estudo da NVI, a Bíblia de Estudo da NVI eu achei boa. Eu ainda não tive tempo de analisar da NVT, mas me parece ser muito boa. A NAA é legal, tá? Eu acho que quem gostou muito dela foi o Jackson Jacques, ele me elogiou muito ela. Eu gostei da NAA como tradução mesmo, sim, gostei dela. Mas eu ainda não tive a Bíblia da NAA, mas vários amigos citaram ela. A Bíblia de Genebra, para quem é calvinista, continua sendo uma obra de referência. A Bíblia de Estudo da Reforma, eu gosto das notas dela. Para quem tem um apreço por Lutero, a Bíblia de Estudo da Reforma é uma boa pedida. E ela é bem clássica, ortodoxa nas introduções dela. Então não vai ter muito histórico crítico. E ter uma Bíblia de Jerusalém, eu diria que eu acho que é bem importante, tá? Se você não tem a Bíblia de Jerusalém, coloca na sua lista. Mesmo por causa das notas e por causa das introduções, que são críticas, tá? Elas têm uma pegada histórico-crítica, e talvez aí você vai dizer, não gosto de um histórico-crítico, mas é interessante dar uma olhada. E para comparação de tradução é bem legal. E não se assuste por ser católico, porque nem tudo que é católico é ruim, tá? Então, essa é uma Bíblia que vale a pena ser analisada. E outra vantagem é que, de repente, quando uma primeira João cita Salmos de Salomão, você tem um Salmo de Salomão para você olhar em casa, né? Então, você pode até olhar por que o cara lá de João lá, por que o comentador que anotou lá no Evangelho de João aquela referência, o que ele quis dizer com aquilo. É interessante. É bom ter esse instrumento de pesquisa. Gente, perguntas? Foi bastante conteúdo hoje, mas está aberto para perguntas, aí, se alguém quiser saber mais alguma coisa, além de dica de Bíblia de estudo. É isso por hoje, galera. Então, semana que vem, deixa eu pegar aqui o meu livro. Semana que vem,
Vamos entrar na questão do conhecimento de Deus, tá? Aqui a gente já vai partir para a questão material da teologia bíblica, né? Por enquanto a gente estava aqui assim, introduzindo a teologia bíblica e agora a gente vai partir para a questão mais material, como é que essa teologia bíblica ela realmente funciona e quais são as categorias onde ela trabalha, tá? Então, Deus abençoe o final de semana de vocês. Se tiverem outras dúvidas que aparecerem, manda lá no grupo que a gente vai responder. E o vídeo, logo, logo, eu coloco à disposição se alguém precisar, quiser revê-lo. E o PDF com o material também. Abraço e até a próxima.